de nosso ouvir, Senhor, nesses momentos de oração. Estamos gratos a Ti, Senhor, por este dia, Senhor, para nós, pelo estudo que nós ouvimos nesta manhã e tudo que estamos aprendendo de Ti. Ajude-nos, Senhor, para crescer mais e mais na Tua palavra, no conhecimento do nosso Senhor e do Seu Filho Jesus Cristo. Nesse momento, pedimos, Senhor, para abençoar o nosso culto de adoração, nesse momento, que nós podemos estar prontos para ouvir Tua voz mais uma vez, para adorar o Senhor, para orar no Espírito e fazer Tua vontade. Guia-nos, Senhor, mais uma vez, da maneira que vai glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para leitura. Leitura da Palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 14. Eu vou ler esses versículos e os irmãos podem me acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela em cima. Colossenses 1, versículos 3 a 14. Diz a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus da verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordais de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vós faz idôneos a parte que vós cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Vou pedir aos irmãos para ler juntos comigo, mais uma vez, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus abençoe a tua palavra. Ainda bem, vamos cantar uma música agora, quebrantada.
aproximo, quebrantado, seu amor me chamou gentilmente e atraí-me sem palavras. Me aproximo, quebrantado, seu Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te glorificamos pelo que o Senhor és, Pai. Obrigado, Senhor. Eu, pela minha vida dos meus irmãos, estamos na tua casa, Senhor, nesse domingo, para te agradecer, para te glorificar. Senhor, sabemos que sem ti nada somos, Senhor. Obrigado pelo que esperamos, obrigado pelos seus cuidados, Senhor. Obrigado pela salvação, Pai maravilhoso. Não merecemos, mas sua graça e seu amor nos alcançou, Pai. Deus, o Senhor continue nos abençoando, recebendo nosso louvor, nosso povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te louvo, te glorifico e te exalto. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar mais uma música na preparação para o momento de confessão dos pecados.
Antes de nós termos um momento de oração, confessão dos pecados, vou ler esse texto de livro de Salmos, capítulo 25, versículos 17 e 18. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então vamos refletir sobre isso nesse momento de oração silencioso e confessão dos pecados. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti, diante de Ti, Senhor, estamos, não que merecemos, Senhor, mas pela Tua misericórdia que estamos aqui, Senhor. Nossa justiça, como diz a Tua palavra, são como trapos de imundícia, Senhor. Mas através do Teu sacrifício santo e puro, Senhor, perdoa os nossos pecados. Estamos aqui, Pai, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, mais um dia, mais uma vez, do Teu amor, Pai. E glorificamos a Ti nessa hora, Senhor, porque sabemos que o Senhor realmente nos ama, o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Irmãos, por gentileza, vamos ficar em pé, mais uma vez, para contar a última música, antes do nosso tempo da mensagem, e também nesse momento de dízimos e ofertas. Se você está preparado com o seu dízimo e oferta, você pode entregar aqui por frente enquanto estamos cantando. Se você está visitando, não fique preocupado com isso. Esse momento para os membros da igreja entregar seu dízimo para você.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, por mais essa semana, por mais esse domingo, por essa oportunidade, Senhor Deus, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, na tua casa, Senhor, reunidos, meu Deus, comunhão contigo, com os nossos irmãos, te adorando, te louvando, Senhor Deus, com tudo aquilo, Senhor Deus, que possamos estar te oferecendo, Senhor, os nossos bens, nossos dízimos, nossas ofertas, os nossos dons, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, entregue em tuas mãos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de trabalho que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, te louvamos, Senhor Deus, pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos. Te louvamos, Senhor Deus, pela comunhão. Te louvamos, Senhor Deus, por estarmos reunidos, Senhor Deus, na tua presença, Senhor. Louvamos o teu nome e te adoramos. Em nome santo de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Palavra do Senhor. Eu quero reconhecer um visitante que está aqui hoje, o senhor Luiz, conhecido como o senhor Pelé. É um prazer ter vocês e me conhecer por alguns anos, convidando ele para visitar a nossa igreja. E um dia, pastor, eu vou lá. Vou lá, pastor. Bom, ele veio. Vamos ter ele aqui conosco nesse dia. Agora, pastor, Denis. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos? Peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E meditaremos em alguns versos do capítulo 1. Desculpa, segunda carta de Pedro. Tá? Eu creio que eu falei primeira carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Façam a minha leitura na tradução revista e atualizada. Tradução essa que nós temos comumente usado aqui na nossa igreja. Peço que você acompanhe. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção das músicas que cantamos, a oportunidade de ofertar ao Senhor, a oração de confissão que fizemos, Senhor Deus, e podemos confessar os nossos pecados. Obrigado pela leitura. Obrigado porque podemos orar que o Senhor deve ser adorado e glorificado no nosso meio, Pai. Obrigado pelo tempo, Senhor Deus, que nós tivemos já ministração da Tua Palavra, Senhor Deus. Abençoa-nos agora também, Pai, quando nós vamos meditar juntos, Senhor Deus, na pregação da Tua Palavra, na pregação da verdade. Abençoa-nos. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, Senhor Deus, para a compreensão da verdade e vivermos de acordo com a verdade do Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, nós carecidamente, Senhor Deus, rogamos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Algumas palavras como convicção
ela deve te chamar a atenção. Convicção, ela é uma crença, é uma opinião firme em relação a alguma coisa. Convicção é uma base que você tem por fatos ou mesmo por razões íntimas. Convicção é um convencimento, é aquilo que você crê, é verdade para você. A convicção é o significado dela, é esse. Uma outra palavra que eu quero te chamar a atenção também é legado. Legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. É o que você deixa após a sua partida. É diferente, apesar de no campo semântico da palavra, assim, também tem a ver com herança, né? Mas o legado não é somente uma herança que você possa deixar, herança física, por exemplo, né? Mas é aquilo que as pessoas vão lembrar de você, né? Diante daquela sua história, daquela sua vida, pelo que você deixou quando você foi para a eternidade com o Senhor. São duas palavras, convicção e legado, são palavras importantes para nós compreendermos esse trecho da palavra de Deus trazido pelo apóstolo Pedro, porque eu quero te fazer uma pergunta, queridos. A palavra de Deus está na tua memória? Essa é uma pergunta muito importante. Com isso você pode pensar, pastor, você está falando com relação a decorar versículos? Também, decorar versículos é um bom exercício para você exercitar a sua memória com a palavra de Deus. A questão é que a palavra de Deus faz parte do alvo da sua vida. Você se interessa por saber a palavra de Deus, interessa por conhecer a palavra de Deus, você se interessa por obedecer a palavra de Deus. Cada vez que você é exposto à verdade, você é desafiado a querer saber mais, a entender mais, a compreender mais e com isso falar mais dessa palavra. É muito importante nós entendermos e termos isso como convicção na nossa vida. Pedro vai falar daqui a pouco da palavra profética do Senhor, a palavra revelada do Senhor. E ele começa a desenvolver esse pensamento, visto que os irmãos já estão associando aquilo que eles creem na maneira como eles estão vivendo, visto que os irmãos estão crescendo na fé em Cristo, os irmãos estão amadurecendo, algo precisa ficar marcado e também marcante na vida de um cristão. Como a palavra de Deus ela tem sido lembrada por você? Como ela tem sido vista? Ou a sua intimidade com a palavra de Deus tem se resumido algumas horas da semana, no domingo ou na quarta-feira? Ainda que sejam horas importantíssimas para a nossa vida, como é o período de ministração da palavra no culto, o estudo do IBD, o culto de oração, sim, né? Reuniões que teremos de homens e mulheres e assim por diante. São importantes esses momentos? Sim, importantes. O que está acontecendo aqui, como eu já disse aos irmãos várias vezes, é algo, não poderíamos estar em lugar melhor do que este agora. Não por causa do ambiente em si, das paredes, do conforto, não é por isso, né? É pelo que está acontecendo aqui agora. Você e eu estamos sendo expostos à palavra de Deus. Agora, visto a importância desse momento, a minha pergunta é: no seu dia a dia, a palavra tem feito parte da sua memória, da sua mente, aquilo que você lembra, a maneira como você fala, a maneira como você se dirige às outras pessoas? Qual é a relação da palavra na sua vida? Será que a palavra é, às vezes, quando alguém fala em palavra de Deus para você, você de repente fala assim: vai ter uma pregação, vai ter Bíblia. Ou quando fala da palavra de Deus, você fala: é verdade, estou convicto de que ela é verdade. Ela direciona a minha vida. Ela direciona. A ponto de eu ter aprendido os conceitos que eu aprendi, os mandamentos do Senhor, e a partir deles eu vivo. E aí tem aquele legado. Aquele legado das pessoas, e quando você partir, se Jesus não voltar na nossa geração, você vai partir, eu vou partir, as pessoas vão lembrar da nossa vida relacionada à verdade. Fomos um testemunho vivo da verdade, pregamos a verdade, nós falamos da verdade. Irmãos,
nós podemos fazer boas ações. Boas ações sem a verdade não tem sentido. Aliás, as boas ações, elas têm de ser norteadas pela verdade, porque é aquilo que cremos. Pedro vai passar a falar aquilo para aqueles irmãos, e eu desejo que os irmãos vejam nesses versos a intensidade do amor de Pedro pela palavra. A ênfase que Pedro dá por viver a palavra, por pregar a palavra, por ensinar a palavra, por se preocupar com a igreja que vai ficar após a partida dele com relação à palavra. Aqueles irmãos que conheceram a palavra, se os irmãos estão entendendo a palavra, se os irmãos estão praticando a palavra. Como eu disse aos irmãos, é o capítulo 1, né? Desenvolvendo ali o pensamento. No capítulo 1, nós vimos na pregação anterior que os irmãos precisam desenvolver as virtudes cristãs que eles aprenderam, domínio próprio, como nós vimos lá, né, o conhecimento, a virtude, a perseverança, a piedade. Eles precisam desenvolver essas virtudes cristãs. Isso faz parte do crescimento da fé. Eles precisam produzir frutos e não ser infrutuosos, como Pedro diz. Eles precisam produzir aqueles frutos, e é a marca da maturidade deles, do crescimento deles com Deus. Eles precisam entender a purificação do pecado que já aconteceu no passado da vida deles. Então hoje eles são crentes, não vivem mais aquela vida de pecado. Hoje é uma caminhada cristã, ou seja, amadurecendo, crescendo em Cristo. Eles estão se empenhando, e essa é a ideia da diligência. Ele volta a falar sobre a diligência, né? Aquele empenho por viver a palavra de Deus, por conhecer a palavra de Deus. Eles precisam crescer em Cristo, se empenhar por isso, sabendo que a eles está destinada a entrada, uma entrada triunfal nos céus. É a promessa do Senhor, é a certeza. Então cristãos estão caminhando, cristãos estão aprendendo, cristãos estão confessando seus pecados, cristãos estão querendo viver para Deus, cristãos estão amadurecendo na fé, cristãos estão desenvolvendo aquelas virtudes cristãs, o conhecimento, a perseverança, o amor entre irmãos, o amor de uma maneira plena. Aí Pedro diz a eles: por essa razão, pelo fato de vocês terem a certeza da entrada triunfal de vocês no céu, porque vocês estão se empenhando por viver essa fé. Então vocês têm a certeza dessa entrada no reino. É marca daqueles que foram salvos a santificação de vida. Então a entrada do reino dos céus é certa. É isso que ele termina dizendo lá no versículo 11. Por essa razão, pela razão de que vocês estão lutando contra os seus pecados, que vocês estão se purificando do que entendem o que aconteceu com vocês, de como vocês eram numa vida sem Deus e agora como cristãos. Vocês estão sendo diligentes em viver a fé. Por essa razão, pela razão de que vocês entendam, santificando a vida, crescendo em Cristo, amadurecendo na fé, vocês não vão tropeçar, vocês não vão cair. Por essa razão, vocês precisam sempre estar prontos para trazer lembrados a verdade de Deus na vida de vocês. Por essa razão, Pedro diz aos irmãos: eu, Pedro, apóstolo, sempre estarei pronto a pregar a verdade. É interessante que nessa construção, Pedro fala daqueles irmãos que estão crescendo, que estão amadurecendo, estão desenvolvendo suas virtudes cristãs. Ele fala assim: olha, por essa razão eu sempre vou estar pronto para fazer algo, para lembrar vocês da verdade. Interessante que nós temos aqui um advérbio, né? E a característica do advérbio ali é mudar o verbo, né? Então, estar pronto, né? Essa ideia de estar pronto, Pedro coloca ali um advérbio: sempre. Sempre. Estar pronto a todo momento. Estar pronto a toda ocasião. Estar constantemente pronto para fazer com que vocês sejam lembrados da verdade, para que a verdade faça parte da vida de vocês.
vocês saberem que essas virtudes concedidas por Deus, dessa associação que vocês devem fazer, daquilo que vocês creem, da maneira como vocês vivem, eu preciso estar pronto para deixar claro para vocês a verdade de Deus. E é interessante que Pedro diz aos irmãos essa ideia de estar pronto, e em outra tradução aparece não ser negligente. Aparece essa outra tradução, diz, por essa razão, não serei negligente em pregar a verdade de Deus. Isso é importante, irmãos. Nós entendemos que nós temos a verdade, nós seguimos a verdade, nós seguimos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Agora acontece que essa verdade mudou a nossa vida, essa verdade faz parte do nosso dia a dia. Então todos nós devemos estar prontos a lembrar as pessoas dessa verdade. Por isso que é edificante quando crentes se reúnem, porque é a oportunidade de um santificar a vida do outro, um ensinar ao outro, um aprender com o outro. Por quê? Porque a mesma verdade que mudou minha vida é a verdade que mudou a sua vida. É uma só verdade nas duas vidas. Então, essa verdade era o desejo de Pedro, dizer: eu preciso estar pronto para fazer vocês lembrados, a que vocês recordem dessas verdades que vocês precisam viver. Na continuidade do versículo, ele diz: embora, apesar de que estejais certos da verdade já presente convosco, e nessa verdade vocês já estão confirmados. Ou seja, Pedro está trazendo coisas, que vão fazer os irmãos refletirem sobre a verdade, mesmo sabendo que esses irmãos já são convertidos na verdade, mesmo sabendo que esses irmãos já estão firmados na verdade, mesmo sabendo que esses irmãos já conhecem a verdade. Tamanha a importância de não sermos negligentes com o que conhecemos da verdade. Pedro fala: irmãos, vocês já estão cientes dessa verdade, mas eu vou estar sempre pronto a pregar a verdade, mesmo sabendo que vocês conhecem a verdade. Então, há o nosso papel de pregarmos a verdade, estar sempre pronto para falar da verdade, e um outro papel: nós precisamos conhecer a verdade. Paulo diz algo aos irmãos de Filipos que me chama muita atenção. Ele diz assim, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, preste atenção: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Olha o que Paulo está dizendo: não me desgosta eu falar para vocês das mesmas coisas. Não me desgosta isso. Pelo contrário, isso é segurança. Então, quando nós voltamos domingo após domingo, ouvimos pregação, e depois a pregação, e novamente a pregação, você está assim: o que Deus está fazendo comigo? Deus está me ensinando a palavra, Deus está me confrontando. Então Deus está a cada dia me lapidando. Então eu preciso estar com os meus ouvidos abertos, atentos a ouvir a verdade, ainda que pareça a mim são as mesmas coisas, de maneiras diferentes, irmãos, mas são as mesmas coisas. Eu acredito que as mulheres aqui já ouviram sobre a feminilidade, e não há novidade com relação a isso. A Bíblia é clara em explicar como uma mulher deve viver a feminilidade, assim como os homens a masculinidade. Filhos, eles já entenderam que devem honrar pai e mãe. Maridos devem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Aos solteiros devem entender essa realidade de estar solteiro neste momento. Servos devem entender como devem lidar com seus patrões, e patrões devem entender como lidar com os servos.
Ou seja, pastor, eu já ouvi isso na igreja. Pois é, quantas vezes? Ah, pastor, já algumas vezes. Pois é. Paulo diz que pregar aos irmãos de Filipos não desgosta ele falar as mesmas coisas. Ainda que os irmãos de Filipos conheçam a verdade. Então, o que é segurança para nós, queridos? Estar firmados na verdade. Cada um de nós. Então, ao mesmo tempo, Pedro fala assim: eu estou pronto para falar a verdade, ainda que eu sei que você já conhece a verdade. Ainda que eu sei que vocês estão confirmados na verdade. Vocês precisam ouvir a verdade. O nosso coração, às vezes, queridos, ele fica desatento. E uma das características que Pedro usa nessa porção, ele fala sobre despertar. Nessa porção lida. Nós precisamos ser despertados. Às vezes nós ficamos vacilantes. Às vezes nós dormimos e não podemos. Por que você acha que o Senhor deixou com que a igreja, fez com que a igreja se reunisse constantemente? Porque precisamos ser encorajados, às vezes confrontados, às vezes consolados, às vezes animados, porque vez ou outra nós podemos nos distrair, mas o que vai nortear essa nossa caminhada? Sermos encorajados pela verdade. A minha pergunta é, com a ideia de sempre trazer à memória isso que aparece nesse versículo, inclusive a palavra lembrança, ela repete algumas vezes nesse trecho, né? É preciso trazer à memória a verdade de Deus. Então, irmãos, um conselho que eu te dou: faça um exercício de entender princípios da sua vida, trazendo à memória os mandamentos de Deus. Você vai saber, naquele momento de aflição, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O Salmo diz isso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro vai falar isso para nós. Aí, naquele momento de aflição, o que você traz à memória? A palavra de Deus. O que o Senhor tem nos ensinado. Nossa, mas eu sou cristão aqui, Deus me salvou, eu sou crente, eu estou na igreja, mas é estranho porque às vezes eu estou meio desanimado, parece que eu não sou crente, mas você vai para Efésios 2 e fala: ele nos deu vida. O fato de você fazer essa reflexão faz com que você entenda que o Espírito Santo habita em você. Então ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, hoje você vive em Cristo Jesus. Ah, mas eu não sei se o Senhor me perdoou. Isso está em Efésios capítulo 2. Ah, eu não sei se o Senhor me perdoou, porque assim eu sou crente, mas às vezes eu peco. Lá em Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, pastor, eu estou aqui vivendo como cristão, mas as lutas que eu estou enfrentando, eu não sei, tal. Jesus disse: não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi vós. Então, versículos que vão brotando na sua cabeça, entendimento da palavra de Deus, você vai trazendo a memória e fala: peraí, é a verdade. É a verdade que, de acordo com o meu pecado, esse mundo que jaz no maligno, o próprio Satanás, faz com que eu não fique desperto essas coisas que precisam fazer parte da minha vida. Então, Pedro, entenda bem, lembrando do contexto de 2 Pedro, visto que falsos mestres estão tentando penetrar a igreja, pregar outras coisas, então, para falar contra a heresia, Pedro já passa a dizer aos irmãos no capítulo 1: vocês vão praticar aquilo que vocês estão vivendo, é isso que ele está dizendo, crescer na fé e maturidade em Cristo, e a palavra de Deus precisa fazer parte, a verdade de Deus precisa fazer parte da mente e do coração de vocês. As ações de vocês são norteadas por isso. Então, mesmo irmãos que conhecem a fé, mesmo irmãos que estão firmados nessa fé, eles precisam ouvir a palavra. Glória a Deus por isso, né, irmãos?
Glória a Deus por isso que somos confrontados, somos alimentados, somos ensinados pela palavra de Deus constantemente. Agradeça ao Senhor. É a graça dele manifesta na sua igreja. É a graça dele manifesta na sua vida. Se você tem aprendido a palavra, agradeça ao Senhor. Se você tem entendido os princípios, agradeça ao Senhor. É o Senhor cuidando da sua vida, é o Senhor cuidando da minha vida, é o Senhor cuidando da igreja dele. É a obra de Deus, é a graça de Deus ao nos fazer lembrados da palavra. Ele diz no versículo 13: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Agora, o que Pedro julga ser correto? O que infelizmente muitos cristãos não julgam. Eu vejo que alguns cristãos, depois de um tempo, eles começam a logo querer passar o bastão. Agora vamos deixar para os mais jovens. Não deixa não. Acompanhe os mais jovens. Caminhe com eles. Ande com eles. Sirva. Há respiração. Há vida. Há limitações. Sim. Mas há vitalidade. Há empenho. Então sirva. Sirva. Às vezes, parece que cristãos vão ter uma caminhada cristã e tudo que ele está esperando é o INSS celestial. Né? Eu já fiz tanto. Nossa, já fiz tanto. Quando eu era jovem eu fazia isso. Agora mais velho, não. Agora deixa para os mais jovens. Não deixa não. Sirva com os mais jovens. Esteja com os mais jovens. A vida. A vida. A respiração. A conhecimento. A maturidade. Às vezes, como eu disse aos irmãos, né? Eu olho, às vezes quando eu estou, poucas vezes, né? Faz tempo que eu não jogo tanto assim futebol. Às vezes eu penso nos meus 20 anos de idade, que foi logo ontem, né? Não faz muito tempo, né? Quando eu corria 2, 3 horas, tranquilo. E ainda se tivesse uma quadra para a gente ir mais no final da noite, a gente até ia jogar um pouquinho mais. 2 horas, beleza. 3 horas, até cansava um pouquinho, mas dava para ir. Vitalidade total, 10 quilos a menos. Vamos embora, vamos jogar futebol. Hoje, 30 minutos já está fazendo assim. Bom tamanho, né, gente? Qual que é o dentinho de próximo aí? Fica pensando, 1 hora você fala, bom, o dia de amanhã já está comprometido. Você já sabe. E aí, por quê? Porque realmente é a realidade da vida com essa idade que eu estou hoje. Não quando eu tinha 20 anos. Mas eu não vou ser saudosista. Inclusive isso é perigoso para nós. Isso é errado. De viver os 20 anos nessa idade. Não. Agora, nessa idade, eu vou viver essa realidade para a honra e glória do Senhor. Então, aqueles que tiverem 20 anos, eu vou encorajá-los. Aproveitem essa vitalidade dos 20 anos. Corram as 2, 3 horas de futebol. Porque o tempo passa. Mas não vivam querendo viver essa realidade que eu estou vivendo e nem eu viver a sua realidade. São tempos diferentes. Agora, nesse tempo que o Senhor está me dando, que é o hoje, eu preciso servir a Ele. Eu preciso estar pronto para servir o Senhor. Pedro está dizendo, ele usa um comparativo de tabernáculo aqui. É interessante essa figura de tabernáculo. Paulo também fala sobre isso. O tabernáculo ali, Pedro está dando o exemplo de corpo. Né? É o corpo dele. Tabernáculo é diferente de casa, né? Casa é algo fixo. Tabernáculo é temporário. Ou seja, é durante um período aqui da minha vida. Eu vou ver esse período, esse tempo aqui, essa fase temporária. Mas ele diz, olha como é que ele está vivendo. Eu considero correto, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver vivendo, eu vou buscar a minha aposentadoria, porque os mais jovens estão vindo aí para pregar o Evangelho. É isso que Pedro diz? Ele diz, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar vocês, recordar vocês, encorajar vocês com essa lembrança. Lembrança do que, queridos? Da verdade. Lembrança desses princípios de Deus. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar a palavra.
Enquanto estiver vivo, eu estou pronto para pregar a palavra. Mesmo que você já conheça, mesmo que vocês já estejam firmados, eu vou continuar falando a palavra. Enquanto eu não for para Deus, eu vou pregar a palavra. Queridos, aqui, Pedro está prestes aqui a ser martirizado. Logo, alguns anos depois aqui, cerca de talvez 3 anos depois da escrita dessa carta, Pedro vai ser martirizado por Nero. E ele diz ali que, olha só, eu estou certo, estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O Senhor já havia falado para Pedro, o Senhor havia dito assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Isso que Jesus falou a Pedro no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas? Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue. Então Pedro, veja só, está trazendo à memória aquilo que Cristo já havia dito a ele. Com que morte ele deveria glorificar a Deus. Como ele iria passar pelo martírio. Deus não deu para ele, esse dia você vai morrer. Mas algo vai acontecer, Pedro. Quando você era mais moço, você se cingia. Outros te cingirão. Isso vai acontecer com você. Eu digo isso para você. Agora Pedro, escrevendo aos irmãos, falou assim, olha, o Senhor já me disse com que morte eu iria glorificar a Ele. Então já era certo como eu iria morrer. A questão é a seguinte, a minha morte não chegou ainda. O Senhor falou que vai acontecer. Eu estou vendo pela minha idade, olha a visão de Pedro, queridos. Eu estou vendo pela minha idade, pela realidade do que eu estou vivendo hoje, que está prestes a acontecer. Então eu paro de falar porque eu já contribuí bastante. Inclusive, como os irmãos, nós vimos, provavelmente, possivelmente, o Marcos recebeu o evangelho de Pedro. Então, Pedro contou para Marcos, que Marcos não era o apóstolo era Pedro. O evangelho de Marcos. Então, era a história da igreja, vai deixar claro que Marcos recebeu do próprio Pedro, visto que Marcos caminhou com Pedro. Então, Pedro poderia estar pensando assim, não, gente, eu já orientei Marcos na instrução de como o Senhor Jesus viveu, eu já preguei bastante, eu já passei por tantas experiências com Deus, eu já caminhei sobre o mar, eu já arranquei a orelha lá do soldado, o Senhor Jesus depois colocou de volta para eu entender que não era esse tipo de espada. Eu preguei o primeiro sermão na igreja, tanta gente converteu, acho que agora já está bom, já fiz bastante coisa já. Não! Ele fala, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou trabalhar. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou fazer. Eu não vou passar o bastão para o jovem, eu vou estar junto com o jovem. Eu vou falar da verdade junto com o jovem. Talvez eu não vou ter a vitalidade de fazer mais tantas coisas que eu fazia quando eu era mais jovem. Mas, na realidade que eu estou, ainda tenho vitalidade, ainda eu estou vivo, eu não estou morto. Então eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou despertar, vou trazer a memória, eu vou fazê-los recordar da verdade. Esse é o papel que eu tenho, Pedro dizendo. Esse é o papel que eu tenho como apóstolo de Cristo. Eu não posso deixar de despertá-los com relação à verdade. Eu não posso deixar com que eles não tragam à memória a verdade da palavra. Faz parte da minha vida como servo de Cristo. Agora, queridos, a pergunta é só da vida de Pedro que isso faz parte? Você que foi chamada por Deus para ser filho,
para ser filha, para ser servo, para ser uma senhora cristã, para ser um senhor cristão, para ser um jovem cristão, uma jovem cristã, para ser o meia-idade, agora fala meia-idade, né? Fala melhor idade. Há considerações a fazer quando fala melhor idade, né? Então, independente de quando o Senhor te chamou, entenda, se o Senhor te chamou hoje, viva como cristão hoje, testemunhe hoje, discipule hoje, busque alguém para você discipular, visite, pregue a palavra, evangelize, fale da verdade, aprenda a Bíblia, vai estudar, leia as Escrituras, ouça novamente a escola bíblica, anote a pregação, vai aprender, você está vivo, você é crente, hoje, você está nesse tabernáculo temporário, o Senhor Jesus pode voltar hoje, se Ele não voltar hoje, voltar dentro da nossa geração, você não sabe, se você vai estar mais 1 ano, 2 anos, eu não estou falando, não quero dizer que você morra, não, né? Nós vivamos para honra e glória do Senhor, mas nós não sabemos quanto tempo. O que Pedro diz aqui? Olha, certo eu estou que estou prestes a deixar esse tabernáculo. Ou seja, repentinamente isso pode acontecer. Pode sair um decreto lá, com as perseguições, né, de Nero, e eu serei morto. Mas enquanto isso não acontece, o que ele faz, meus irmãos? Eu vou trazer à memória de vocês as lembranças da verdade de Deus. Irmãos, você vive assim? Minha pergunta é essa. Você vive assim? Você vive como um pregador do Evangelho? Como alguém que vai testemunhar do Senhor aonde Deus te colocou? Já parou para pensar que de repente você está nessa empresa porque pessoas ali necessitam, claro, pastor, mas todos necessitam, eu sei disso, vai dizer isso, todos necessitam da verdade, e é verdade. O que eu quero dizer, entre outras palavras, está lá um eleito de Deus lá, como seu vizinho. Eu falo para a gente pensar. Às vezes, a palavra de Deus é conhecida por nós, é sabida por nós, mas não é vivida por nós. Coisa estranha. Isso não pode acontecer. A gente tem que parar e falar assim, peraí, por que Deus me colocou nessa circunstância? Por que eu estou nessa situação? Estou numa reunião aqui. Não é uma reunião familiar. Só eu sou cristão. Por quê? Será que não é uma oportunidade, Senhor? Será que as pessoas aqui não estão precisando ouvir da verdade? Será que não é o momento de eu, de repente, entender as circunstâncias e falar dessa verdade? Eu vou adiantar para você. Eu preciso que eu e você sejamos sensíveis a isso. Entender as situações, as circunstâncias. A questão e a pergunta primordial é essa. Você está pronto para pregar? Ah, pastor, então só vou esperar eu estar pronto. Quando o senhor terminar o curso das bases da fé, aí eu vou estar pronto para falar do Antigo Testamento e depois falar do Novo Testamento. Aí, não. Você foi salvo. O que Pedro diz aos irmãos? Mesmo sabendo que eu devo trazer lembrados as verdades para vocês, vocês já estão firmados nelas. Você já conhece a verdade. Ai, pastor, eu não sei pregar, sabe sim. Depois você tente explicar para alguém como Deus te salvou. Aí, você vai tentar lembrar, Deus me salvou e tal, como foi, na época eu estava indo para a igreja, então não fui para a igreja, encontrei com alguém e tal, entendeu? Jóia. Por que Deus te salvou? Não sei, pastor, eu ainda estou entendendo ainda o que Deus está fazendo na minha vida e tal. Do que Deus te salvou? Eu era um pecador. E aí eu entendi que Deus me salvou do pecado porque eu estava distante dele. Você estava distante do Senhor? E o que ele fez? Ele fez que deu seu filho para morrer no meu lugar, porque eu já estava condenado, né? Então eu fui salvo
Porque ele deu seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu entendi esse versículo, João 3,16. Então você entendeu por que você foi salvo, né? Então, você consegue entender que foi a graça de Deus agindo na sua vida? Foi a graça de Deus agindo na sua vida. Você poderia ir até o Senhor? Não, eu não poderia, eu estava morto nos delitos e pecados. Mas Deus... nós estamos pensando nessa pregação do Evangelho. Você já sabe, aconteceu com você. Isso é verdade para você? Isso faz parte de uma daquelas palavras que nós vimos no começo? Da sua convicção? Então prega! Então fala! Então fala! Entenda que você precisa discernir aqueles momentos. Porque você está vivo. Há oportunidade. O texto que foi lido inicialmente, a carta de Paulo aos Colossenses, é um texto que me alegra muito, queridos. Porque Paulo se alegra com o crescimento dos irmãos. Paulo diz lá, capítulo 1 de Colossenses, versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do vosso amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Nós sempre damos graças a Deus por vocês, porque vocês ouviram da verdade. A verdade chegou até vocês, e vocês entenderam o Evangelho. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, também acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus. Ou seja, essa palavra que converteu o coração de vocês, irmãos de Colossos, está convertendo o coração das pessoas. As pessoas estão entendendo a verdade de Deus. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, Epáfras foi aquele homem usado por Deus para instruir vocês com relação ao Evangelho, que vocês estão conhecendo e outras pessoas estão conhecendo. Por isso que nós damos sempre graças a Deus por vocês. Por essa razão, também, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vós, de pedir que vocês fiquem estagnados no conhecimento da vontade de Deus. Não. Paulo pede para que os irmãos, ele não cesse de orar, para que os irmãos transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual. Pedro ouve da igreja de Colossos que Epáfras pregou, instruiu, eles conheceram o Evangelho, eles tiveram o coração transformado. Paulo fala, que bênção isso! O Evangelho está chegando no mundo. Mas irmãos, sabe o que nós oramos? Para que vocês transbordem ainda mais em conhecer Deus. Vocês cresçam ainda mais. Vocês amadureçam ainda mais. É por isso que nós oramos. A fim de vocês viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento de vocês, conhecimento esse pregado por Epáfras, que instruiu vocês no Evangelho, o meu desejo é que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês pratiquem aquilo que vocês conheceram. Isso é crescer, isso é amadurecer. Então Paulo, ao trazer essa instrução aos irmãos de Colossos, que estavam passando por problemas, tinha pessoas que estavam querendo introduzir culto a anjos na igreja de Colossos. Tinha pessoas querendo guardar as festas antigas do judaísmo dentro da igreja. Paulo falou, não, isso era sombra. Isso era sombra, mas eu vou instruir vocês. Eu vou instruir vocês, porque nós oramos para que vocês cresçam. Nós oramos para que vocês amadureçam. Irmãos, por isso que eu falo para você, quanto tempo você tem de convertido? Quanto você tem aprendido da palavra de Deus? Quanto você tem praticado da palavra de Deus? É um desafio para nós. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. E Paulo continua dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Ou seja, Deus nos salvou, Ele nos libertou desse império das trevas, para vocês viverem como cristãos,
para vocês crescerem. Então sejam fortalecidos nessa verdade. Cristãos precisam amadurecer. É isso que Pedro está dizendo. Olha, ainda que o Senhor Jesus já me havia dito. Eu lembro disso. Eu trago à memória isso. Que ele me falou com que morte eu iria glorificar a ele. Enquanto essa morte não acontece, eu estou servindo a Deus. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou vivendo a verdade. Aprendi. Olha como o pessoal está vivendo lá em Malaquias. Olha como é que os sacerdotes estavam sendo negligentes. Aprendi hoje mais sobre a palavra negligência. É descuido, desleixo, preguiça, é indiferença. Eu aprendi sobre isso hoje. Eu não posso ser negligente. Paulo já havia falado para Timóteo: Timóteo, não seja negligente com o dom que é em ti. Eu não posso, como ser uma mulher cristã casada, não entender os princípios do que uma mulher cristã casada faz. Eu não posso ser uma mulher cristã viúva ou solteira e entender a minha realidade hoje e não viver como uma mulher que glorifica o Senhor. Ou seja, Ele me salvou, Ele me libertou do império das trevas. O que eu vou trazer lembrar da minha memória? O que a palavra de Deus diz sobre a realidade que eu estou vivendo hoje. Nessa realidade que eu estou vivendo, eu vou pregar o Evangelho dentro dessa realidade. Eu vou viver dessa forma. É isso que nós precisamos entender, queridos. O tempo é hoje. Ah, pastor, mas a minha vida, ó céus. Não, meu irmão. Imagina Pedro. Imagina se Pedro, dentro dessa realidade, estou velho já. Já está destinado a minha morte mesmo. O pessoal já ouviu bastante. Eu preguei bastante. Olha, na história da igreja eu falei bastante. Eu lembro que lá, quando eu falei para Cornélio, eu nem estava, na verdade, eu nem estava querendo muito falar para Cornélio, porque ele era gentil, eu achava que isso não era certo, porque eu sou judeu. Eu tive aquela visão lá do lençol, se ia comer aqueles animais, eu não ia comer. Quantas histórias eu passei. Agora, estou velho já. Vamos deixar para os mais jovens. Não! Eu vou despertar hoje a lembrança de vocês com relação à verdade. O texto continua dizendo aí, queridos. Mas da minha parte, olha o que Pedro está dizendo. Da minha parte, esforçai-me. Da minha parte, eu vou me empenhar. Da minha parte, não vai ter negligência, não. Da minha parte, vai ter suor. Da minha parte, vai ter desejo de servir. Da minha parte, eu vou fazer isso com todo o empenho. A palavra que ele usa ali? Diligentemente. Esforço, irmãos. Irmãos, eu quero que você faça uma avaliação se você se esforça em servir. Se você se esforça pela verdade de Deus. Sabe o que acontece com muitos cristãos, infelizmente? Eles só querem receber. Só querem receber. Não podem conceder nada. Seja tempo, seja encorajamento, seja disposição, seja dom. Só querem receber. Se você é um desses cristãos, vá a Deus e peça perdão a Ele. Você foi chamado para servir, meu irmão. Você foi chamado para servir. O nosso mestre serviu. A palavra do próprio Jesus, nos esclarece com relação ao serviço. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, é impressionante como nós buscamos um banco para sentar e esperar que as coisas aconteçam, quando nossos dons não estão sendo colocados em exercício, sendo que Deus te concedeu esses dons. Quero fazer um parênteses aqui. Eu não estou levantando bandeira do ativismo, tá? Não, você precisa fazer, tem que estar servindo toda hora, fazendo tudo, porque você é crente. Não estou dizendo isso. Eu já vi pessoas que, pelo menos, creio eu hoje, se diziam cristãs, fazerem uma porção de coisa, estarem distantes do Senhor. Eu já vi isso acontecer. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: há cristãos que é um peso servir.
te falar com todo amor a você. Se é um peso você servir, não sirva. Não sirva. Se é um peso servir, não sirva. Ah, pastor, mas vai ficar sem. Não vai ficar sem. Deus vai levantar outra pessoa. Me perdoe se estou sendo duro demais, mas eu preciso ser verdadeiro com você. Não sirva se for pesado. Não sirva. Não sirva. Sirva se estiver no teu coração. Se não estiver, você pode. Olha, estou dizendo, o seu pastor está dizendo isso. Você pode falar, eu não vou mais fazer. Não faça se estiver pesado. Não faça. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo como Pedro a disposição de coração. Há pessoas que desejam suar. Há pessoas que desejam servir. Infelizmente, há pessoas que só desejam receber. Só receber. Como a igreja pode me servir hoje? Ah, hoje foi uma música que eu gostei. Essa foi uma música boa para mim. Fez bem para mim. O pastor pregou hoje. Hoje não foi tão bom. Criação do pastor, não foi tão legal. Não foi tão bom. Mas espero que semana que vem a igreja esteja ao meu contento. Né? Está tudo arrumado como eu queria? Não está tudo arrumado. Eu sei que você não fala assim deliberadamente. Mas às vezes no seu coração está dizendo isso. Não seja assim, irmãos. Peça ao Senhor que desperte no teu coração o desejo de servir. Eu brinco aqui na igreja, né, com os irmãos. Irmãos, serviço devia ser assim. Nós temos uma coisa para fazer. Os irmãos deviam sair no tapa. Não, eu primeiro. Não, eu primeiro. Claro que eu não quero que ninguém saia no tapa. Mas haja uma disposição de servir, não somente fazer. De novo eu digo, se estiver sendo pesado, não precisa. Não precisa, porque de repente não está no seu coração. É porque a igreja precisa que você está fazendo? Não precisa. Olha, não precisa, irmãos. Eu já disse a você, olha, precisamos fazer tal ministério, pastor. Vamos fazer? Vamos. Quem vai cabeçar você? Não. Então, eu não posso fazer. Você não está no meu coração fazer. Não está no seu coração, não tem esse ministério. Pronto, está resolvido. Olha só. Agora, se está no seu coração e Deus colocou no seu coração, é sadio, vai abençoar a igreja, começamos o ministério. Olha, legal. Né? Agora, o que acontece são os montes de ideias. Pastor, precisamos fazer isso. Joia, alguém precisa fazer. Não, peraí. Você não vai fazer? Você está vendo a necessidade, mas não quer se envolver. Existe isso, irmãos. Esse texto me encorajou cada vez mais a suar a camisa e pegar a palavra. Verdade, irmãos. Esse texto me encorajou a ser um pastor que sua mais a camisa para estudar a palavra de Deus. Esse texto me encorajou a dedicar mais tempo ainda na palavra de Deus, na verdade de Deus, a me esforçar mais, a ser mais diligente. Porque Pedro, no fim da vida dele, queridos, ele não está pensando no conforto dele. Ele não está pensando na realidade que está ali. Eu vou ser martirizado. Pastor, daqui a pouco vai ter aqui o... Irmãos, seguinte, estou escrevendo aqui segunda carta de Pedro, mas eu vou ser martirizado daqui a pouco. Tá bom por aqui. Um abraço a vocês, um abraço à sua família. Né? Não, irmãos. O que Pedro está falando? Eu vou deixar esse tabernáculo. Isso está prestes a acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu quero deixar vocês cientes da palavra de Deus. Você é assim, meu irmão. Deus te salvou. Será que você não é a pessoa que só quer receber? Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Sirva. Todo cristão tem um dom. Eu não digo que todos os ministérios e todo cristão tem que ter um ministério na igreja, porque daí não é isso que eu estou querendo dizer. Vamos criar os ministérios para o cristão estar com o seu dom e esse não. Os ministérios vão acontecer naturalmente. Assim, isso é bíblico, abençoa, joia, vai ter esse ministério aqui. Vai ter um propósito, vai ter uma verdade. Vamos estar baseado na Bíblia, joia. Então você vai estar servindo. Senão, não tem ministério. É simples assim. Pastor, mas outra igreja está fazendo então. Lá na outra igreja, Deus concedeu dons àquela igreja de pessoas que fazem isso. Aqui não temos dom. Esse dom específico para fazer isso. Se tiver o dom, de repente está sendo motivado a você que está falando isso, amém por isso. Ponto. É isso, Deus. Não queira levantar ministérios para outros fazerem. Cuidado com isso. Isso de repente é querer para mim mesmo. Para você mesmo. Não faça isso. Agora, analise o seu empenho em servir.
Se você está como Pedro, se esforçando diligentemente, Deus há de abrir as portas. Se não, irmãos, é só da boca para fora. Cuidado com isso. Mas da minha parte, eu vou me esforçar diligentemente por fazer que a todo tempo. Olha isso, irmãos. Isso me emociona, irmãos. Mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O que Pedro está dizendo? O legado que eu vou deixar, o meu desejo é que nesse legado tragam à memória de vocês a verdade de Deus. Não é uma estátua para ser feita de Pedro. Não é para Pedro ser adorado. É para que a palavra de Deus seja pregada, ainda que Pedro não estivesse mais vivo. É isso que ele está dizendo. Irmãos, você pensa nas próximas gerações? Um avô, uma avó, pensa no neto, que você está prestes, se o Senhor Jesus não voltar, você vai chegando ali, perto de encontrar o Senhor Jesus. O que você deixa para outra geração? O que as pessoas vão lembrar da verdade que você trouxe à memória, que você estava vivendo, que você estava pregando, que você estava ensinando? O que eles vão lembrar? Será que vão lembrar e falar assim, nossa, olha, aquele irmão foi uma bênção aqui na igreja. Ou a questão seguinte, ele não fazia nada, assim, ele não gostava de servir, ele gostava sempre de estar criticando, mas era uma bênção. Será que você vai se lembrar por isso? Será que você vai se lembrar que aquele irmão foi sempre difícil, sempre murmurando? A marca dele, o legado dele, se fosse colocar no epitáfio, sabe lá o epitáfio? Aquele que você coloca lá quando a pessoa morre lá e tem aquele, né? Tem lá o epitáfio dele, aí está lá escrito, um cristão murmurador. Tomara que você não esteja esse seu epitáfio. Sabe por quê? Porque esse legado vai construindo a partir de hoje. A partir de agora você vai construir o legado. Alguns dizem que Pedro aqui pode estar trazendo à memória os relatos que ele deixou com Marcos. Ou seja, o Evangelho de Marcos. Então, uma bênção de legado, não é verdade? Mas a segunda carta de Pedro, o meu legado, o Espírito Santo do Senhor, ao inspirar esse homem, fez para a gente lembrar esse Pedro aqui, de um homem que serviu a Deus. Pedro era perfeito, irmãos? O que Pedro falou para o Senhor Jesus? Olha, Senhor, se todos os me abandonarem, eu não te abandono. Vou morrer pelo Senhor. Não, Pedro, não pode, você vai me negar. Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Faceta as minhas ovelhas. Eu disse aos irmãos a visão de Cornélio, vai pregar o Cornélio, mas o Cornélio é gentil, eu sou judeu, e como é que vai fazer, Pedro? Te dou essa visão aqui, vai pregar para o Cornélio. Pedro teve aquelas falhas, Pedro teve aquele momento de falar assim, só tu tens a palavra de vida eterna. Deus te concedeu isso a Pedro. Olha que vários momentos, oscilações na vida de Pedro, mas um homem fiel. Mas um homem fiel a Deus, que até a passagem, e essa é a ideia da partida, a partida quer dizer êxodo, literalmente ali, a palavra partida que aparece ali no texto quer dizer êxodo. Aliás, é exatamente a minha partida, o meu êxodo, ou seja, a minha passagem acontecer, até eu ir para o Senhor, eu vou continuar pregando a verdade. Irmãos, Paulo escreve aos irmãos, aos Romanos, capítulo 15, versículo 14. Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, e que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, Paulo escrevendo para os irmãos de Romanos, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Romanos capítulo 15, versículo 14 e 15. Paulo escreve aos irmãos de Roma, trazendo à memória. João, 1 João capítulo 2, versículo 21. João escreve aos irmãos, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João está escrevendo aos irmãos e diz assim, olha, eu não escrevi eu não escrevi porque vocês não sabem da verdade. Eu escrevi porque vocês sabem da verdade. Ou seja, eu trago vocês lembrados, né? Nós vamos fazer agora o momento da ceia do Senhor.
O que é esse momento da ceia? É trazer à memória o sacrifício de Cristo. É trazer à memória o que Cristo fez por nós, aquele sangue derramado, aquele corpo foi pregado naquela cruz, aquela salvação, aquela ressurreição que nos dá acesso ao Pai. Vamos trazer à memória, porque isso é a verdade, meus irmãos. A questão é o quanto a verdade faz parte da sua vida. Foi a pergunta inicial do seu dia. Você traz à memória a verdade de Deus? Faça fazer um exercício hoje. Traga à memória o que eu aprendi, o que Deus me ensinou, o que Deus me falou. Um outro texto, e é o último aqui antes da nossa oração. Peço que você abra no Salmo 103. Salmo 103, eu queria ler com você esse texto. 2 versos do Salmo. E diz: eu me amo ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. Inicia o versículo 1, mas eu quero ler o versículo 17, o verso 17 do Salmo 103. A palavra do Senhor diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos. Desculpa. Queridos, traga à memória os feitos de Deus. Traga à memória o que Deus fez na sua vida. Traga à memória os versos da palavra de Deus que transformaram você, que fez com que você conhecesse a verdade. Traga à memória os ensinamentos, os aprendizados que você tem. Viva de acordo com esse aprendizado. Viva de acordo com a verdade. Seja um cristão que traz à memória os feitos de Deus e testemunha durante essa vida. Quando o Senhor nos voltar, a única coisa que nós queremos ouvir dele é servo bom e fiel. Esse deve ser o desejo meu e do seu coração. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de ouvir a tua palavra e sermos encorajados, Pai, pelo apóstolo Pedro, de como dedicou diligentemente, se esforçou por falar da verdade, por viver da verdade. Pai, confronte o nosso coração, console, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos aqui diante da verdade do Senhor, para que vivamos, Pai, essa verdade. Nós falhamos, Deus, muitas vezes, mas queremos ser aqueles servos que diligentemente querem viver a verdade do teu Evangelho. Pai, que cada um aqui seja despertado, Senhor Deus, dessa sonolência de focar em si mesmo, de focar em não servir ao Senhor, não se colocar à disposição, sendo que o Senhor concedeu esse dom. O Senhor tem alimentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem demonstrado a tua misericórdia, Senhor. Que haja em nós esse empenho em servir, que haja em nós, Senhor Deus, esse interesse por trazer lembrados a verdade do Senhor. Vivemos, Senhor Deus, de acordo com os princípios que o Senhor tem nos ensinado, queremos pregar a outros, mesmo aqueles, Senhor Deus, que são nossos irmãos, que já conhecem a verdade, eles precisam também ouvir. Obrigado, porque o Senhor tem agido com graça no nosso meio, o Senhor tem nos alimentado, Senhor Deus, a ponto de sermos confrontados com a verdade. Continue alimentando a tua igreja, Senhor Deus, nós te pedimos. Continue concedendo a nós o entendimento da tua palavra, mas queremos, Senhor Deus, viver para te agradar e te honrar, Deus. Obrigado pela vida. Obrigado porque nós podemos entender a verdade. Ajuda-nos a viver, Pai, para a tua honra e glória. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para o próximo momento do nosso culto, agora a ceia do Senhor. Você que crê no